Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje sabadão, não é? Mas a gente voltou aqui, já fizemos a nossa reflexão de hoje, do sábado, mas a gente voltou aqui para fazer a reflexão de amanhã, né? Amanhã vamos ter aqui na praça um evento, né? Que começa às 2 horas da tarde e aí vai se esticar aí pela noite. E com certeza não vou ter tempo de fazer, não vou ter espaço para fazer o vídeo, a reflexão de amanhã. Né? Então eu resolvi fazer hoje. Estava até esquecida, né? Mas passou um carro de som anunciando, eu lembrei. A casa vai estar cheia, enfim, a gente vai fazer rapidinho aqui a reflexão de amanhã, dia 14, tá certo? Então, pelo que eu dei uma lida aqui, hoje a igreja amanhã, ela vai nos apresentar a exaltação da Santa Cruz. Então, o Evangelho vem falar da Santa Cruz. Por que chamamos a cruz aquilo que fez com que Jesus sofresse e morresse como um condenado, né? Vocês católicos chamam de Santa Cruz, não é? Por que exaltamos a cruz, né? Então a gente vai ver agora. Então, pessoal, vejam só. Hoje a liturgia ela vai estar em João, livro de João, capítulo 3, né? E o versículo é do 13, aqui, ó. Do 13 ao 17. Do 13 ao 17. Aqui. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. O Filho do Homem, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Vamos ver de novo aqui. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. O Filho do Homem, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim, todo aquele que acreditar nele terá vida eterna. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje a gente vai ver, né, o Evangelho de amanhã, que falamos sobre o madeiro. Aqui, ó, a cruz. A exaltação à Santa Cruz de Jesus. Aí muitos perguntam, por que vocês exaltam a cruz? Por que vocês chamam a cruz de santa? Por que vocês... Então são muitos porquês, né? E todos os porquês têm resposta, não é verdade? Tem resposta. Você vê de outras denominações pessoas que condenam a cruz. A cruz é o madeiro, aonde Jesus ele foi crucificado, né? O madeiro. Então, o que significa para nós católicos a cruz? A cruz ela é símbolo de salvação para nós. Ela foi maldição para Jesus, porque Jesus morreu daquela forma. Mas tudo estava escrito. E Jesus Cristo, Filho de Deus, tinha essa consciência, deixou-se levar pela vontade do Pai para nos salvar. Então, por que a gente vai odiar a cruz? Porque eu não posso ter um madeiro, uma cruz dentro da minha casa. Aí tem outras pessoas que dizem assim, são mais pessoas protestantes, né? Vocês adoram um Deus morto. Diz que a gente adora o Deus morto, por quê? Porque temos uma cruz, né? Dificilmente você chega na casa de um católico para que você não tenha uma cruz. É essencial você ter uma cruz na sua casa.
de preferência na sua sala. Aparentemente, não é? Uma grande, que eu acho linda, aquela cruz grande assim, você bota assim como um quadro mesmo na sua sala. Mas um material, uma coisa que lembra a forma como Jesus morreu, não é? A forma como Jesus... Não é só isso. Esse pedacinho aqui de madeira, com esse formato de cruz, ele pode nos trazer tanta coisa num momento de dificuldade, num momento de que a gente está querendo desistir da vida, por exemplo. Né? Quantas vezes a gente está desiludido com situações pesadas que vêm na nossa vida? Não existiu situação mais pesada do que essa aqui. Que esse homem aqui viveu durante o sofrimento que ele passou aqui. Desde o começo do sofrimento até ser crucificado dessa forma. Quando eu estou cansado das minhas tribulações, da minha dor, né? Da minha falta de esperança, eu olho para aqui. Eu não conto às vezes de olhar para aqui, na parede da minha casa, né? E ver que a minha dor, o meu sofrimento, tudo aquilo que eu estava passando era maior do que isso aqui que aconteceu com ele. Aquilo, por sua vez, me dava uma força de dizer, se ele passou e ele diz na sua palavra, não é? Pegue a sua cruz e me siga. Pegue a sua cruz e me siga. Porque é que nós temos que odiar a Santa Cruz? De forma nenhuma. Muitas vezes você vai se deparar com pessoas que têm um crucifixo aqui, né? Um crucifixo. Aí muitos olham e dizem assim, para que aquilo? Para que andar com um patrimônio, uma coisa aqui, que foi o sofrimento de Jesus? Mas Jesus diz, pegue, quem não pegar a sua cruz e me seguir, não vai ter parte comigo, não é? Então, começa daí. Quando Jesus diz essas palavras, é a sua cruz do seu sofrimento. Sofrimento da doença, do desemprego, da desilusão, da falta de esperança. Tudo isso que vem nos assolar durante a nossa vida, né? Então, em primeiro lugar, aprenda que quando a gente tem uma cruz, e temos que ter, porque nós somos tão egoístas, nós somos tão prepotentes, arrogantes, que a gente acha que a nossa dor ela é maior do que a dor de qualquer um. Quando a gente está passando por alguma coisa. Muitas vezes a gente tem alguma doença, a gente está com alguma dor, alguma coisa, a gente acha que a nossa dor ela é maior do que aquela pessoa que está com câncer, que está morrendo aos poucos. Aquela pessoa que está ali numa cama, sabendo que vai morrer, que o médico desengana, você querendo ali viver, você querendo mudar de vida e você não pode. Não tem dor maior do que essa. Você querer continuar vivendo e você saber que você não vai. E ainda pior, você saber que você teve um tempo de fazer coisas boas e você não fez. Imagine a cabeça de uma pessoa que está desenganada dos médicos, né? Qual o mal que isso aqui faz na vida da gente? Nenhum. Então, dificilmente você vai chegar na casa de um católico e você não vai ver uma cruz na parede. Você não vai ver uma cruz assim, de cabeceira. Você não vai ver um católico com uma cruz aqui. Dificilmente, né? Aí muitos criticam, isso vem mais de protestante, que diz, pra que andar? Acha que tá salvo porque anda com a cruz aqui pendurada, né? Não, meu filho, não é isso não. A gente sabe muito bem que a salvação ela só vem através de mim, né? A salvação para a minha vida vem através da minha vivência aqui na terra. Não vai ser uma cruz que eu uso aqui, não vai ser uma cruz que está na parede da minha casa, não vai ser uma cruz de mesa como essa, né? Que vai me fazer me salvar, não. Muito pelo contrário, né? Agora ela vai me ajudar muito. Quando eu estiver carregando as minhas cruzes, que é os meus problemas, olhar para o sofrimento de Jesus aqui.
as chagas, né, os pregos. Isso aqui vai me fazer olhar para minha dor e dizer assim, não chega nem aos pés. E ele venceu, como ele diz. Me siga, você vai vencer. Lá na frente você vai ter a sua salvação, você vai encontrar a porta do céu aberta. Não abandone a sua cruz. Não é? Então, amanhã a igreja nos apresenta a exaltação da Santa Cruz. Nós respeitamos a cruz. Nós temos a cruz como instrumento de salvação. Não é? Jesus morreu nela, carregando todos os nossos pecados. Os que a gente cometeu, o que a gente está cometendo e os que a gente já vai cometer. Aí isso faz nos refletir uma coisa. Será que não vale a pena a gente fazer um pouquinho a vontade de Deus? Entender a sua palavra, viver, trazer para a nossa vida, caminhar todos os dias um pouquinho, mudar um pouco. Diante de tanto sofrimento, é isso aqui. Quando você tiver alguma dor, quando você se achar que você está sendo a pior pessoa, que Jesus não está com você, que Jesus lhe abandonou. Por quê? Porque você tem um câncer. Por quê? Porque você está desempregado. Por quê? Porque você está sendo humilhado. Pegue uma cruz, coloque do seu lado e sempre olhe para ela. E veja a humilhação que Jesus passou. Veja o tanto de sangue que foi derramado dele nesse momento. Tudo por amor a nós. Se você conseguir passar, eu conseguir passar pelas minhas cruzes, pelas minhas tribulações aqui, eu vou encontrar o céu. Por quê? Porque para mim passar de tribulação em tribulação, de problemas em problemas, eu preciso alimentar a minha fé. Eu vou estar alimentada na fé, mas quando eu desisto, eu já não acredito mais que Jesus está na minha vida, que Jesus está no barco da minha vida. E ele nunca desistiu. Um pai que morre dessa forma para salvar os filhos da maldição, nunca vai nos abandonar. Ele sempre está conosco. Então, quando alguém disser, vocês católicos adoram um Deus morto, porque eles falam isso, muitos não entendem. Eles falam isso porque a gente tem a Santa Cruz. Por quê? Porque a gente anda com um crucifixo aqui no peito, entendeu? É por isso que eles dizem, porque a gente adora ele morto aqui. Só que eles estão muito enganados, né? Quem adora um Deus morto são eles. Por quê? Porque não acreditam em Jesus vivo na Santa Eucaristia. Nós temos Jesus vivo, a gente acredita que o sangue, corpo, alma e divindade está do nosso lado. Acreditamos em um único Deus vivo. Não é aqui. Não é aqui no Madeira, aqui é uma lembrança do sofrimento de Jesus que o nosso não chega nem perto. O nosso não chega nem numa chaga dessa daqui, dos pés, um prego aqui. Né? Isso não é um prego, né? Uma coisa estranha deste tamanho no pé de uma pessoa. Quer dizer, o sofrimento da gente que você esteja passando hoje não chega nem ao dedo midinho da dor que Jesus sentiu aqui. É isso que representa a Santa Cruz para nós. Né? É símbolo de fortaleza, é símbolo de lembrança. Eu preciso me lembrar que a minha dor ela não é maior do que a dor de ninguém, não. Principalmente quando eu olho para aqui. Então, todas as vezes que eu estou passando por uma tribulação, eu preciso ter uma cruz. Eu preciso olhar para ela e dizer, não, eu estou sofrendo, Senhor, mas tu sofresse mais do que eu. Entendeu? É essencial termos uma cruz na nossa vida, na nossa casa. Andarmos com um crucifixo, não é? Isso não é pecado nenhum. Pecado é você rejeitar a cruz. É você achar que você adora um Deus falso. Não é? Porque quando eu não acredito que ele está vivo na Santa Eucaristia, dando
ênfase ao que ele diz na palavra dele, na última ceia, que estaria presente no pão consagrado, que só existe um, consagrado pela igreja de Pedro, né? Aí eu estou adorando um Deus falso, porque eu não acredito, eu não estou seguindo fielmente o que a palavra diz. Amém? Então hoje, amanhã e sempre, vamos lembrar que isso aqui não é pecado. Nós não adoramos um Deus morto, porque temos um Deus vivo na Eucaristia. Sabemos que aqui é uma lembrança, né? Uma lembrança de que Ele está vivo, de que Ele morreu por mim, de que Ele está sempre no barco da minha vida, né? E que a falta de esperança, o desânimo das coisas ruins que nos acontecem, não pode nos tirar esse foco aqui, que é Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Um bom final de semana para vocês, um bom domingo amanhã e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.